Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast, que é o seu podcast às sextas-feiras para a gente conversar sobre marketing digital, empreendedorismo e tecnologia. Hoje eu tô com um convidado que vai me trazer um desafio bastante interessante, porque é um cara, quando a gente fala de track record, que é uma palavra muito utilizada no nosso meio hoje em dia, é um cara que tem isso em grande peso. Hoje ele é pai de 3 filhos, ele é fundador de uma empresa, escritor de livro e tem uma passagem gigantesca por grandíssimas corporações. E a gente está conversando com o Júlio Amorim. Vou passar a palavra para ele e vou pedir a gentileza de você se apresentar, por gentileza. Ô Gabi, quero agradecer você que está nos assistindo. Com certeza é assim um grande diferencial que eu vejo quando você tem um processo como o de vocês de contribuir, né? Quando você fala de track records, essas palavras assim incríveis da gente colocar isso no nosso dia a dia, acho que a gente vai falar bastante sobre isso. Mas eu sou Júlio Amorim, sou founder da empresa chamada Great Group, autor do livro Escolha Vencer. E assim, quando se apresenta um pouco, fala um pouco de você. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa da vida, cara, né? Uma pessoa que foi forjada, uma pessoa que foi encontrando as respostas quando, às vezes, aquilo que a maioria não enxergava, eu conseguia perceber. E isso foi uma caminhada muito ligada a pessoas, né? A entendimento de estruturas organizacionais, empreendedorismo, e eu tenho certeza que muito do que a gente vai conversar aqui, é uma honra estar contigo. Imagina, a honra é minha e, como eu comentei, o meu desafio vai ser conseguir extrair da melhor maneira possível tudo isso de dentro de você, cara. A gente já entendeu onde você tá. E isso é uma coisa que eu gosto de explorar na jornada que a gente vai trilhar de agora em diante nessa conversa. Então, se a gente for voltar lá para trás, quando a tua vida estava começando, eu dei uma lida na Capivara antes e eu vi que você começou a trabalhar com 11 anos. Mas como é começar a trabalhar com 11 anos? Você falou que você foi forjado pela vida. Foi uma situação que você viveu naquele momento com a sua família e você teve que começar? Foi algo que você teve, de fato, que fazer por alguma situação que estava acontecendo? Conta o começo de tudo pra gente. Na verdade, Gabi, é assim, a gente sempre foi uma família muito humilde, né? Você falou sobre gentileza, né? Eu também, dentro do berço, entendi muito sobre essa ideia de comportamentos que você precisava aprender no berço. Então, um desses comportamentos, pela escassez, pelas dificuldades que a gente tinha, era aquela ideia de bater na sua mente o fato de você querer construir ser alguém. Então, trabalhar aos 11 anos não foi uma opção. Eu falo assim, poderia aqui ficar me vangloriando, né? Falando assim, pô, cara, não, eu tinha aquela visão, eu sabia que para ser alguém eu tinha... Não, pelo contrário, meus amigos, no final de semana que eu estava trabalhando, estavam curtindo, jogando futebol na rua, né? Indo para a praia, porque eu morava em São Vicente, nessa época, litoral de São Paulo. E é o contrário. Então, assim, a necessidade da gente poder contribuir, ajudar dentro de casa, fez a oportunidade. Essa que é a grande verdade. Não foi planejado, sou um cara de planejamento. Foi nada planejado, foi atirar. E eu me lembro que naquela época, um dos estímulos também que veio assim, muito para mim, assim, aquela questão de você encontrar o que hoje a gente fala da liberdade financeira. Porque você imagina, uma pessoa que não tinha nenhum dinheiro para nada, nem para comprar uma bala, eu gostava muito de empinar pipa, papagaio, não sei como vocês que estão assistindo se já tiveram oportunidade, mas aquela de comprar papel de seda, vareta, linha, enfim, não existia esta condição, né? Então, para que eu pudesse curtir um pouco esse lado, eu tinha que acessar meu pai e a minha mãe. E isso também me fez o quê? Falar, pô, essa tal liberdade financeira, o que talvez você esteja encontrando ou pensando que é algo que monetiza a sua conta com vários zeros, não é. É simplesmente você, de repente, querer comprar uma bala e poder. Você, de repente, querer comprar uma folha de seda, como eu falei, e poder. E aí isso me gerou também, né? Esse estímulo de eu poder ter alguma coisa que fosse meu, com 11 anos. Então, foi isso. E o conhecimento também. Eu acho que naquela época eu já entendia, quando eu percebi um pouco as pessoas, quando eu assistia a TV e eu via assim, eu falava assim, cara, tem um lance aí, essa palavrinha pode me ajudar muito. Então,
eu vou conhecer. E eu não tinha vergonha, né? Porque eu me lembro que eu carregava peça de máquina nas costas e tal. Você imagina um menino de 11 anos, cara, querendo já arrumar namoradinha e tal, e era um bullying, porque falava assim, pô, o cara tudo cheio de graxa, mão suja. Chegava, né? E eu acho que naquela época as meninas não viam isso como uma boa coisa. Pelo contrário, não tinha esse negócio de, pô, o cara tem um futuro porque ele vai ser... Não, como, pô, o cara tá trabalhando, tá com a mão suja, com a calça cheia de graxa. Mas aquilo para mim era uma coisa diferente. E acho que aí começou a nortear um pouco o que aconteceu na minha vida na sequência. E quando a gente volta também nessa época, como que você pode analisar as referências que você tinha? Porque eu acho isso super interessante de explorar, porque eu tenho certeza que durante momentos da sua vida, pela jornada que você teve, você foi tendo acesso a pessoas diferentes e geralmente a gente sempre busca alguma referência para conseguir falar, poxa, eu tô entendendo que aqui tem um caminho de sucesso e isso das duas vertentes, do que você pode replicar e do que você não deve replicar. Então, voltando para aquela época, você tinha alguma referência que já aos 11 anos você falava, poxa, tem um caminho legal aqui que eu quero seguir? Engraçado que quando você fala em referência, muitas pessoas, acho que nem engraçado cabe, mas talvez uma constatação, né? Acho que fica melhor ajustada essa perspectiva. Geralmente você tem um olhar para o teu pai, né? Assim, para a mãe e tal. E meu pai, ele era, sabe ele veio de família portuguesa e ele era uma pessoa muito rígida, ele era uma pessoa muito disciplinada, né? E ele passava isso pra gente. E, na verdade, uma pessoa que está começando com a idade que eu tinha, eu queria ter tudo menos disciplina, né? Eu queria brincar, eu queria curtir pra valer. E o que eu tinha era um exemplo, assim, extremamente pesado. Então eu fui entender que meu pai era um modelo depois de muito tempo, principalmente quando eu fui pai. Então é mais uma coisa, talvez eu gosto muito dessa ideia de falar sobre as coisas que não deram certo. Porque o que deu certo é fácil, você tem um monte de exemplos por aí. Então é mais um caso também, né? Eu, naquele momento, eu não espelhava meu pai. Pelo contrário, eu não sei se você que está me assistindo já teve isso. Em vários momentos da minha vida eu tive raiva do meu pai, cara. Eu olhava para ele e falava, cara, como é que esse cara tá me impondo isso? Trabalhar, né? Fazer isso, estudar, cara. Eu estudava todo final de semana. Era um negócio, assim, absurdo. Olha só, estudar é um negócio absurdo. Você olha assim, cara, naquela época era, né? Então, meu pai veio a ser uma referência depois. Mas aí, naquele momento, você olha para pessoas, eu olhava, um cara que eu admirava quando eu tocava aquela musiquinha tan, 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 no domingo, cara. E eu olhava o Ayrton Senna não como um piloto, mas como um cara muito mais amplo, que ele era capaz de, por exemplo, você vê, existem duas maneiras de você conhecer as pessoas. Quando você tem muito recurso e quando não tem. Geralmente você conhece os diferentes quando falta, quando a escassez é verdadeira. Né? Então, se você for imaginar e olhar um pouquinho a história do Ayrton Senna, você vai ver que ele pegou carros da Toleman, da Lotus, e o cara arrumou o carro. Coisas que você vê outros pilotos, sem citar nomes, que o cara senta no carro e reclama do carro. Então, naquele momento, quando eu pegava exemplo, eu aprendi o que com aquilo? Eu falei assim, nem sempre você vai ter o melhor recurso. Mas isso não quer dizer que você vai estar impedido de chegar em algum lugar que de repente te torne um vencedor. E ali começou a me lapidar um ser humano que se tornava diferente na minha visão quando eu olhava o Ayrton Senna, não o cara que batia o recorde, mas o cara que estava atrás. E o que ele fazia para bater o recorde. Tem uma coisa que eu nem sei se eticamente é legal, né? Mas tem aquela ideia de como é que é, assim... Não, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Sim. Né? Um negócio assim. E às vezes você não consegue perceber. Então, aonde que a minha arte da guerra, Sun Tzu, aonde que a minha mente ia? Naquilo que às vezes não estava na matéria. Naquilo que você percebia quando o cara falava. Quando você olhava ele sentado no box, você falava, mas por que o Ayrton Senna tá assim? Pô, acabou de fazer a pole, porque o carro não estava bom e ele sabia que na corrida talvez ele não fosse ganhar, cara. Então, Gabi, acho que o Ayrton Senna foi uma referência muito... E outras referências que me colocaram por causa do berço religioso que eu tive,
também Jesus, né? Jesus também foi uma referência ali, que eu era uma pessoa assim que ia na missa muito, a minha mãe levava a gente na missa católica na época, né? E eu tinha muito essa ideia da identidade de Jesus de convencer, né? Eu sou de planejamento e eu brinco que Deus era a estratégia, mas precisava alguém para executar o plano de ação. Então ele pensou na estratégia e mandou Jesus para fazer o plano de ação. E eu olhava a história e como era difícil você conseguir convencer alguém. Hoje, por exemplo, a gente pega as gerações geracionais, né? E a gente vai falar X, Y, Baby Boomers, enfim. Aí você é um líder. Você está numa visão. Você vai lidar com todas as gerações. Então, você imagina que a capacidade de você liderar começa como você vai se comunicar e como você vai convencer, que às vezes você tem na sala todas as gerações e eles ouvem diferente. E aí, como é que você faz isso? Então, na época, era um exemplo, assim, independente de religião, tá? Estou falando de religião. Acho que quem está assistindo aqui, se você acredita em Deus, eu acredito, enfim, a religião que você segue, eu não estou falando isso, estou falando, assim, de alguém que é capaz de convencer alguém, influenciar alguém para trazer algo positivo, porque tem os dois lados, né? Se você tem a capacidade de influenciar alguém, você pode influenciar negativamente. Exato. Né? Eu me lembro que quando meus filhos nasceram, e meu pai já falava isso, e sempre fala assim, cuidado com as influências, né? Porque quer olhar aquela história, né? Olha quem você é, com quem você está andando e tal. E tinha muito isso. Então, você pode influenciar pessoas do lado bom e do lado ruim. Mas com quem? Hoje é até método, né? Hoje o método é o tal do espelhamento. Você pega as pessoas, você espelha e aí você constrói algo que para você faz sentido. E dizem, existe uma estatística que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, que é muito voltado para o que você está falando agora. Então, volta-se muito a ser, de fato, a questão de referência, né? Porque você tendo boas referências como essas que você citou, por incrível que pareça, infelizmente, não vivi para ver o Ayrton Senna correr, mas já vi todas as corridas dele. Eu sou um grande fã póstumo, né? Porque ele faleceu, eu tinha 1 ano só, mas tudo que eu tenho em minha casa é meio tematizado até de Ayrton Senna. Eu tenho a Lotus dele de 86 na parede, inclusive, enfim. E Jesus, que se você olha, a perspectiva dele talvez seja o maior exemplo de liderança que a gente já teve. E isso eu acredito muito veementemente. Eu também acredito em Deus, sou temente a Deus. Mas quando você olha o que ele representou, porque ele teve que lidar com todas as possíveis adversidades e estar em lugares e ambientes que eram completamente hostis, das todas e mais variadas formas, e ainda assim criar uma legião de pessoas capazes de segui-lo, mas que ainda capazes de segui-lo, dentro do seguir, ele também ensinava valores e princípios que você tinha que tomar o seu próprio partido para você ser pertencente àquele local. Então, em todas as possíveis mensagens que ele passou, você vê que tinha a necessidade do agir, tinha a necessidade do se planejar, tinha a necessidade de você ter um princípio e um objetivo a seguir. E isso eu acho muito interessante. Então você pega, por exemplo, essa fase que você estava com 11 anos, todas essas coisas acontecendo na sua vida e que já, por uma criança de 11 anos, aqui vou pré-adolescente para adolescente ali, né, vamos colocar dessa maneira, você já tinha uma cabeça bastante para frente. Se a gente for colocar talvez por conta da realidade que você vivia e vários outros fatores, mas você já tinha um quê de bastante independência. Então, não querer depender dos seus pais para poder comprar uma pipa ou uma bala, e você ter a noção de que a independência não é você ter uma conta bancária gorda, mas você ter a liberdade, se você quisesse, de poder ir até a esquina e comprar sua pipa, sem que você tivesse que pedir autorização, porque você fez algum meio para conseguir aquilo por conta. Então, daquele momento em diante, você começa a olhar para o futuro, e a gente tem aqui possíveis 2 vertentes, né? Que a primeira coisa é você se formando como pessoa. Então, a gente está falando de um pré-adolescente para um adolescente que depois vai ser jovem adulto, e a gente está falando de um cara que vai construir uma jornada muito grande. Então, quais foram os próximos passos dentro dessa sua jornada, a partir dos 11 anos para o começo da vida ali? Eu vou contar para vocês uma história que acho que faz bem alusão a isso e responde essa sua pergunta. Eu só queria, no ponto anterior, eu gosto muito de conexão. Quando as pessoas
Quando você falou assim, né, no nosso esquenta aqui, que muito você se identifica, as pessoas se identificam por ser gentil, né? Eu tenho uma questão de uma habilidade que é conexão. Mas não conexão de relação, conectar as coisas, né? Eu gosto muito. Então, quando você dá o exemplo de Jesus, né, novamente, e coloca o ambiente hostil, coloca tudo isso, o que a gente enfrenta nos nossos negócios e nas empresas? Isso. E aí é como você escolhe agir. Porque você vai sim, cara, pegar o líder que ainda não é líder, ele é o chefe, ele é aquele cara que lá na Revolução Industrial era considerado o chefe, respeita que eu tô mandando. Você vai pegar esse cara ainda, por mais que tenha literatura, todo mundo fala assim, tem que cuidar de gente, tem que isso, aquilo, você vai encontrar. E aí como é que você vai agir? Né? E exemplos como esse, nós estamos dando esse, mas tem vários outros exemplos incríveis, né? Que formatam na gente um pensamento de entender que nós vamos viver isso o tempo inteiro. E aí é nossa escolha fazer isso de uma forma diferente. A história é a seguinte, eu morava em São Vicente, como eu contei para vocês. E na casa que eu morava, na rua enchia, né? Enchia quando chovia, não era muito não, né? Às vezes caiu uma chuvinha e já enchia. Mas eu me lembro que eu fazia Senai na época, eu sempre estudei o dia inteiro e trabalhava. Cara, minha vida foi... Realmente, os tempos foram ligados a trabalho e estudo, né? Eu não tenho muita referência da minha infância fora desses contextos, né? E aí, de novo, né? Sem fazer apologia ao que é certo e errado, porque muito do que eu prego é assim, quando a gente fala aqui de já vou voltar na história, tá? Quando você fala assim, de um conhecimento e você está aprendendo e você olha alguém, você tem que usar esse conhecimento para te colocar para frente. Então, eu tenho defendido muito isso, assim, para a gente tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas, não sei se você que está nos assistindo é assim, você olha um negócio e fala assim, pô, por que eu não fiz isso? Pô, o cara estudou e não sei o quê, mas eu não estudei. Aí você começa a se autodestruir mais ainda. E você só piora. Então, cara, eu acho que o conhecimento deve ser para jogar a gente para frente. Não pode ser, vir alguém aqui que te fala um negócio, pô, esse cara é isso, é aquilo, aí você começa a olhar a história e perceber que o que você poderia, mas são situações diferentes. Então, eu só gostaria de falar isso assim, cara, se algo faz sentido e te ajuda e tudo que você está fazendo nesse projeto, Gabi, para você te toca e você pode ser uma pessoa diferente, utiliza isso a teu favor, positivamente, energeticamente. Não fique se comparando para você achar que você não é tão bom como eu, ou como o Gabi, ou como alguém que vem aqui no podcast tem essa oportunidade. Então, voltando para a história, aí enchia muito a rua, né? Enchia, né? E eu me lembro que eu acordava muito cedo, 5 horas da manhã, e nesse dia eu fui, estava no quintal assim, abrindo a porta para sair e arregaçando a manga, a calça, né, para pôr no joelho, tirando o sapato, porque era até o joelho de água. Assim, se você é um cara que gosta de imagina uma pessoa pisando numa enchente e até o joelho, para você entender do que eu tô falando. E aí meu pai chegou e falou assim, filho, eu vou te levar no ponto. O ponto de ônibus era uns 150 metros. Beleza, né? O que eu imaginei? Vai me levar no ponto, ele ia tirar o carro, ia me pôr no carro e levar no ponto. Aí ele passa na minha frente assim, põe o pé na água e fala, sobe aqui. Eu não sei se você já teve essa experiência, você, Gabi, de andar de cavalinho no seu pai. Já teve isso. Agora eu tô... o ano passado nasceu meu primeiro neto, o Antônio, e agora eu tô praticando já um pouquinho, já eu tô com meu neto na escola, mas fiz isso muito com meu filho. Só que, cara, nesta época, só avançando um pouquinho, eu tava ali com 16, 17 anos. Como assim? Subi, cara, e eu pensava assim, cara, que mico é esse, né? E não teve jeito. Meu pai mandou subir, eu subi nas costas dele, cara. E aí eu subi nas costas dele, ele me levou até o ponto, né? Foi uma cena assim que me marcou muito. Eu geralmente sentava nas últimas fileiras do ônibus, que como era 1 hora mais ou menos para chegar, eu dormia, né? E aí nesse dia eu entrei no ônibus, quando o ônibus chegou, meu pai me levou até o ponto, e eu viro para olhar ele, e eu vejo ele indo embora, e aí vem a seguinte mensagem na minha mente assim, eu não quero isso para mim. E aí eu me lembro que veio a seguinte frase, eu não quero ser pobre,
eu não quero a pobreza. Eu não tinha, de forma pejorativa, o entendimento que era ser pobre ou que era pobreza. Porque eu vou falar para você pode ser milionário, tá me assistindo, mas se você não tem aí, talvez as relações, alguém para carregar suas alças se hoje você morresse, talvez não faça sentido eu falar que você é rico, que você é milionário. Talvez a pobreza seja estabelecida nisso. E sem julgamento também, mas eu não tinha ideia. Então eu falei exatamente disso. Falei assim, eu não quero ser pobre, eu não quero a pobreza. Eu não quero isso para minha vida, porque você imagina, pisando na água, vendo meu pai passar aquilo. E eu registrei, depois de muito tempo que eu vim entender a diferença de pobreza e tal, mas naquela época. E aí o que aconteceu, Gabi? Registrou dentro do meu inconsciente, e eu não sabia disso, o que era consciente ou inconsciente, até eu fazer na frente alguns cursos de autoconhecimento e entender isso de forma consciente. Mas por isso que eu estou narrando agora, olhando toda essa história para trás. E eu não tinha consciência, mas o que fez aquilo em mim? Você tem que ser alguém. E aí eu tive o quê? Medo de não ser ninguém. Olha que louco, assim, muitos falam dos padrões que é os bloqueios, né? Que é aquilo que a gente fala que é as tuas limitações. O medo é uma delas, né? Você tem medo assim. Eu fui um cara que cresci na vida com medo de não ser ninguém. O medo me colocou para frente. Eu falei assim, cara, como era isso? Não era assim, não, como eu não vou ser ninguém, eu vou ser o cara planejador, eu vou escrever um livro, eu vou ser um executivo das grandes empresas de tecnologias do país. Nada disso. Eu olhava assim, cara, escassez, pisar na água, não ter um carro, não ter... Isso me colocava muito medo. Então, essa história, ela responde muito o que você falou, Gabi, porque naquele momento eu comecei a entender que os nossos padrões mentais, eles estão relacionados muito ao que você vive nessa época. Sim. E você acaba trazendo. Então, se você não tiver uma oportunidade como eu tive, de repente ressignificar algumas coisas, entender algumas coisas dessa trajetória, você acaba levando. Porque quando eu entendi isso da maneira que eu estou contando para vocês, porque não era assim, né? Aí eu estou contando porque eu fui fazer um trabalho, aí hoje eu entendo muitas coisas que eu não entendia. Então, ele não era um medo limitante, impactante, mas era um medo que colocava você para frente, enfim. E foi isso, essa história responde muito isso aí. O que é interessante porque o medo, ele tem exatamente essas duas saídas. Ou ele te trava, ou ele vira combustível. Então, você por ser um cara já ativo desde os 11 anos, e para você ter um padrão com isso nos 11 anos, isso vem de antes, você era um cara mais voltado para ação. Então, essa cena te marcou porque você falou, poxa, não quero quando eu tiver na condição de ser pai, tá aqui e ter que carregar o meu filho nas costas. E não que carregar o filho nas costas seja o problema, mas a ambientalização de você estar com o filho nas costas, porque o lugar que você tá com água e você vai ter que passar por aquilo para seu filho não pisar na água. Então, como que eu crio uma realidade para que não haja enchente, ou eu moro em um lugar onde isso não nos afete? Então, vem de você transformar isso no combustível. É interessante e muito marcante você trazer isso, porque quando a pessoa, às vezes tem muita pessoa que pode estar assistindo a gente que tem determinados medos, é interessante ver o padrão de comportamento desses medos, e você mesmo falou sobre buscar cursos de autoconhecimento para você saber dar a significância correta para os medos que você tem, porque uma vez que você consegue o seu padrão mental, ele vai buscar te tirar daquela situação que você identifica como sendo uma situação ruim. E aí, a gente está falando de um garoto de 16 anos. 16 anos é o momento que a gente está no 2º para o 3º ano do ensino médio, vamos colocar assim. Você está olhando e espelhando a sua vida, né? Então, poxa, é o que eu vou fazer de faculdade, e aí a gente vive num país onde muitas vezes não se sabe o que vai fazer, porque até aquele momento, isso é comum dentro da criação, a gente não tem... a escola não nos provê um contato profissional, né? Para de repente você falar, poxa, quero muito ir para cá ou para lá. Como é que foi isso para você? Então, um cara que passou por um jovem, que passou por uma crise existencial, vamos dizer assim, sentado na última fileira de um ônibus, refletindo sobre a vida, mas sabendo que você não queria aquilo para você. Como é que foi isso? O descobrimento do próximo passo. É interessante isso, cara, porque você vai... numa oportunidade como você gera aqui para as pessoas que vêm aqui no teu podcast, você olhar para coisas que às vezes tá
tá fechadinha ali, né? Que você nem acessava há muito tempo. Aí quando vem a pergunta, você vai lá e abre a caixa e mexe nisso, né? Mas, de novo, eu só queria voltar um ponto anterior antes de responder isso, porque quando eu entendi o que eu entendi, eu descobri uma coisa, cara, que o sucesso é ser feliz. E se você que está me assistindo, não tem problema nenhum você pisar na água, não tem problema nenhum você morar num lugar que de repente não tem estrutura, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque eu entendi isso depois, né? Que não estava relacionado à felicidade, aquilo que você é, ao que você tem. Está relacionado ao que você é de verdade, o que é o teu ser. Mas a gente precisa bater cabeça na vida às vezes para poder aprender. E por isso que eu acho que conhecimento é legal. Pô, olha a frase que eu coloquei. A gente precisa bater cabeça. Será que o conhecimento às vezes não evita de você... O cara caiu no buraco ali, você quer cair no buraco? Para quê? Então, só queria registrar isso porque às vezes... a perspectiva do que você fala toca o coração das pessoas e às vezes gera determinados incômodos. Então a gente pode estar falando que de repente a gente gerou uma apologia aqui porque, pelo contrário, né? Não existe nada relacionado hoje, na minha visão, a sucesso com as questões financeiras. Pelo contrário, eu acho que finanças é algo que a gente é exposto o tempo inteiro e que alguém te mede assim. Mas a questão é como você, dentro de você, trata isso, né? E aí, vou contar mais uma história para te responder a outra questão do próximo passo, que foi muito interessante essa outra questão, né? Eu jogava futebol, né? E eu cheguei até aos aspirantes do Santos Futebol Clube. Legal. Joguei Portuguesa, Santista, Portuários e aí fui para o Santos. E naquela época, existia muito dessa coisa que hoje a gente vê... talvez mais claro, né? Que é aquele negócio de agente, de jogador, né? Influência e tal. E eu me lembro que o sonho da vida do meu pai era ser jogador de futebol. E a carreira estava indo bem. Até que um dia eu estava num treino, o Santos foi em 1984, o Santos tinha acabado de ser campeão paulista na época, né? E a gente foi fazer um jogo, né? Um treino lá no 2º BC em São Vicente. A gente saiu da Vila Belmiro ali, foi fazer... E chegou um diretor, eu era ponta direita na época, acho que hoje nem tem mais isso, né? Ponta direita, ponta esquerda, era ponta direita. E aí chegou um diretor, e esse diretor trouxe 2 meninos, né? E a gente foi fazer o jogo, perdemos de 4-1, eu fiz o gol. Eu até hoje fiz o gol. Aí quando eu voltei, o técnico me chamou e falou assim, olha, Júlio, nós vamos te devolver para a Portuguesa Santista porque tem 2 meninos aí que você viu, tal, né? Eles são... um ano mais novo, tá? E, cara, eu não entendi aquilo. Eu não entendia, porque essa coisa que hoje a gente, com a idade, entende e percebe, a gente, quando tem um coração genuíno e puro, a gente não consegue fazer leitura, né? E naquela época era assim, a gente não tá com as cascas da vida para entender, existe traição, existe falta de confiança, a gente ainda não tem essa jornada, então a gente é muito puro para tudo. E eu tava nessa fase, falei, como assim? Bom, resumindo, eu saí da Vila Belmiro, peguei o ônibus para São Vicente e tal, e no dia antes meu pai tinha comprado uma chuteira da Penalty, coisa mais linda do mundo, e eu cheguei, tinha um lugar para pôr os sapatos na época, né, a sapateira, e eu coloquei a chuteira lá, e no dia, quando ele chegou à noite, ele... Falei, pai, preciso falar com você. Ele falou, a chuteira que você me deu ontem tá lá, coloquei, de lá não sai mais. Parei de jogar futebol, não quero mais. Foi a maior frustração do meu pai, né? Aquilo gerou nele um desconforto, um negócio assim, porque ele esperava muito. E eu parei por conta dessa experiência que eu ainda não entendi. Hoje eu entendo porque tal. Acho que é mais fácil desistir do que continuar. Talvez a leitura disso para você insista, cara, persista. Mas eu percebi que o sonho não era meu, o sonho era do meu pai. Provavelmente se o sonho fosse meu, muito do que você percebe nos campeões, naqueles caras que vencem, eles não abrem mão disso. Eles vão até o final. Mesmo que caia, levanta. E aí por que eu contei essa história? Porque um jogador de futebol, no Brasil, né, acho que os meninos sonham. Hoje até as meninas estão sonhando, né? Porque como o futebol feminino também tem uma certa relevância, acho que não tinha naquela época, até os meninos hoje, as meninas também estão sonhando. Mas jogar futebol era uma questão de, glamour, não sei o quê. E o que estava envolvido por trás do futebol? De novo a história da escassez. Eu não quero ser ninguém, então o que tinha? Grana. Jogador de futebol ganha dinheiro, não sei o quê. Aí eu acabei de jogar futebol, o que eu faço?
Próximo passo, escolher a faculdade. Como que eu escolhi minha faculdade, né? Você pode falar assim, pô, hoje eu faço teste de proficiência para saber se eu sou um cara mais humana ou mais exata, se eu vou para isso, para aquilo. Olha como foi a minha escolha. Eu falei assim, bom, eu era jogador de futebol, queria ser jogador, ia ter grana. Então, o que dá dinheiro hoje? Aí foram 3 alternativas. A primeira era ser médico. Aí eu falei assim, pô, cara, ser médico... Mas tem perigo, né, cara? Por que, Júlio? Por que tem um perigo pra você? Pô, porque em determinados momentos que eu tô na escola lá, ainda dou umas coladinhas, né? Eu dou umas coladas, cara. Imagina se eu tô com o cara aberto na mesa de cirurgia ali, a matéria é exatamente aquela matéria que eu colei um dia. Pô, não dá, cara. É muita responsabilidade. Não posso ser médico. E aí, advogado. Pô, advogado, cara, tem que decorar muita coisa. Eu não gostava de decorar. Eu nunca fui um cara de decorar, né? Não gostava. Tanto é que eu gosto do improviso, né? Nosso pessoal da assessoria, eu sempre falo isso para eles. Eu falo assim, ó, não gosto de ver o roteiro de nada. Eu gosto assim, vamos a quente, né? Porque eu não gosto de decorar. E não gostava. Eu falo assim, pô, advogado tem que decorar muito. Não gosto de decorar. Engenharia. Como eu fazia... Aí, na época, eu já estava fazendo Senai, aquela coisa toda. Aí resolvi escolher, o próximo passo foi quando eu escolhi ser engenheiro industrial elétrico. E aí, de novo, você fala assim, cara, planejado, teste de proficiência, não. Aquela dor você colocou de as não três ser opções. ninguém, o que tinha dinheiro para eu ser alguém era engenharia. E me tornei engenheiro assim. E nunca, até hoje, nunca pratiquei engenharia. Sempre fui para cargos de administração, de empreendedorismo na administração. Usava aquilo como mote para poder fazer onde eu estava e as habilidades, as questões que necessitavam ali, mas não exercendo o cargo de engenharia. Você falou do teu pai, né, de engenharia, eu fui para industrial elétrico. Mas isso é até interessante, porque a engenharia, ela coloca uma coisa na cabeça das pessoas que é resolver problema. Isso eu acho muito interessante, uma coisa que meu pai já me falava também desde sempre. Fala, cara, o engenheiro, ele é um cara que ele cabe em qualquer lugar porque ele aprende a resolver problemas. Não só problemas complexos, porque dependendo da engenharia que você faz, você tem parte de cálculos e etc. e tudo mais, e requer ali uma habilidade para lidar com isso. Eu, por exemplo, não fiz engenharia. Talvez fosse muito o sonho do meu pai que eu seguisse. Eu fiz o ensino médio técnico também. Fiz mecatrônica, ou seja, o próximo passo era engenharia e eu fui fazer programação. Nada a ver. Aí, mas sempre com o apoio dos meus pais. Isso, graças a Deus, não tenho nada para dizer. Meus pais sempre me apoiaram em todas as escolhas que eu tive. Mas o engenheiro, ele sabe muito bem resolver problemas. Então, você entrando em funções empreendedoras e administrativas, ainda assim, você vinha com esse conhecimento de resolver problemas. E muitas vezes de colocar a mão na massa, que um cara formado para estar dentro do escritório, muitas vezes não sabe fazer. E é interessante você ter os dois vieses, né? Você saber colocar a mão na massa, porque quando necessário você toma a frente e resolve, não que quando falando de gestão seja o melhor caminho, mas às vezes o líder ele tem que mostrar e ser a referência nesse sentido, mas você tinha a conjunção das duas habilidades. E aí você tem passagens por incríveis empresas que eu gostaria que você comentasse nessa próxima fase, para a gente começar a trazer esses pontos de grandes corporações, o que elas agregaram para o seu conhecimento, para a sua jornada, para a sua formação, porque eu acho que as passagens que você teve dentro desses lugares foram significativas e que construíram em você talvez essas partes finais do Lego para você se tornar o empreendedor e abrir uma empresa para conseguir ajudar outras empresas em termos de planejamento. Então, como é que foi essas experiências que você teve? Eu vou, acho que, no caso, resumir a grande experiência da minha vida, né? Eu passei pela Ambev, por mais 2 empresas importantes também, mas eu fiquei 21 anos, basicamente, numa empresa que a gente saiu de 300 mil reais por ano lá e chegamos a 400 milhões, né? Tinha lá 20 pessoas, 30 pessoas e quando eu saí de lá em 2008, tínhamos 4 mil pessoas. Quer dizer, foi uma história assim de construção de um negócio que ele não era pré-existente, ele não tinha estrutura organizacional, foi criando, né? Mas
Eu acho que quando você me provoca para entender o que nós podemos tirar de sumo dessa laranja para contribuir para alguém, a primeira coisa que teve em comum disso tudo foi o entendimento de dono. Então, eu antes mesmo de abrir a minha empresa, por qualquer lugar que eu passava, nessas empresas que eu citei, eu tinha o comportamento de apagar a luz da sala, cara. Como assim? Se eu saísse aqui da sala e apagava a luz, o cara falava, para apagar a luz tem 5.890 lâmpadas aqui, o que vai fazer a diferença apagar a luz? Então eu tinha essa questão, né? E isso fez com que as pessoas começassem a me perceber diferente e eu entender uma coisa que talvez se o teu coração hoje tá tocado por uma injustiça organizacional, talvez você vai entender o que eu vou te falar agora. Não existe esse negócio de gente te dar oportunidade, você precisa estar em busca delas, você precisa aparecer, você precisa dar o passo para frente. É muito difícil hoje, e historicamente, alguém que faz isso de forma contínua e recorrente. Porque essas pessoas que fazem, com certeza, elas te perceberam de alguma maneira e você fez isso. Então, o que eu aprendi? Em muitos momentos desta carreira, eu estava demorando um pouco. Porque a minha conversa era da cadeira da vítima. Era entender o quê, Gabi? Que existia alguém que estava sendo privilegiado. Entendeu? O cara era da família. Não sei o quê. Eu sempre achava uma verdade dentro da minha mente. Para não olhar para o que eu precisava. Eu olhava sempre para fora. E aí, quando eu percebi isso, cara, foi uma coisa incrível. Porque eu comecei a entender que qualquer oportunidade da nossa vida, seja no empreendedorismo, seja na empregabilidade, em qualquer momento vai ser muito relacionado àquilo que você vai ser, o teu sucesso com a atitude que você tem. Então eu percebi isso. E aí eu comecei a criar atitude. Tanto é que essa estrutura organizacional que eu te falei que foi criada em 20 anos, a minha oportunidade de crescer no organograma foi de um projeto numa determinada empresa, que a gente, se perdesse esse projeto, tinha uma concentração, era um grande banco. A gente evita, às vezes, falar um pouco, né? Porque eu acho que, às vezes, as pessoas sempre vão naquela, né? Mas o banco aí não falou, enfim. E aí, o que aconteceu? Se a gente perdesse esse determinado negócio que começou a ser concorrido, entrou numa concorrência, a gente estava construindo uma história e ia perder, 100 funcionários. A empresa podia quebrar. E eu estava debaixo de um diretor nessa época, eu não era o diretor, mas eu fui convidado para esta reunião porque todo o processo de atendimento daquilo que a gente ia fornecer e entregar, eu tinha envolvimento. E aí nós chegamos numa reunião, a pessoa que estava fazendo a contratação lá deu uma regra que, cara, era mais ou menos, hoje na época, Gabi, era 50% do valor que a gente tinha. 50% do valor. E o cara falou, se você não quiser, tem a empresa que estava esperando, então era uma grande empresa, inclusive, que nós já falamos sobre ela aqui hoje, estava esperando para entrar na sala e falar, eu aceito. E aí o dono da empresa que estava na reunião olhou para o diretor olhou para ele e falou, impossível, não tem como fazer isso. Aí o cara, ok, acabou a reunião. Aí eu vi que o negócio ia acabar a reunião e a gente ia estar perdendo o negócio, perdendo 100 funcionários. E eu falei, não era Nadir, né, o nome da pessoa, do dono da empresa. Posso? A gente aceita. Aí ele olhou para mim e falou assim, a gente aceita. Aí desmontou todo aquele esquema, porque era um esquema montado com os interesses de tirarem a gente. Mas eu também não conseguia ver essas coisas ainda. E aí, topei. Me lembro até hoje que quando a gente estava descendo, né, da escadaria desse lugar, esse presidente, o Nadir, olhou para mim e falou assim, tá, mas e aí? Eu não sei, mas a gente não tinha escolha, nós vamos achar uma forma. E aí fui embora, cara. Comecei aí, diretor, não sei o quê, me tornei o principal executivo da companhia, né? Então, a empregabilidade foi nesta época, antes de transicionar para o empreendedorismo, para concluir a resposta, onde a gente construiu essa empresa desde o nada, foi fazendo todo o processo, organograma, que coisa toda, e foi tendo passado a ponto de chegar, nos últimos anos, a gente tem um conselho consultivo formado pelo seu Alcides Tapias, Alcides Amaral e Horácio Laffer Piva, cara, os caras que na época, até hoje, muito conhecido, né, você que
gosta de dar uma gulgada, aí são pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, mas a gente chegou a ter um conselho, cara. Na época, hoje eu sou conselheiro de 5 empresas. Hoje ser conselheiro é uma coisa mais... Naquela época ter um conselho era uma coisa de luxo para uma empresa. Sim. E nós chegamos até a ter um conselho. Então, essa foi a parte da história da empregabilidade. Deixa eu te questionar algumas coisas mais sobre detalhes de padrões de comportamento aqui, que eu acho que isso é muito interessante. Nessa história que você contou, tem uma coragem muito grande para você estar numa reunião importante como aquela e você chamar a responsabilidade para si. Então, até a construção do seu papel dentro daquele lugar, para você estar naquele lugar, você tinha uma relevância dentro da empresa. Então, você já tinha uma jornada de anos, você tinha uma relevância que, para você não só estar na reunião, tinha a confiança do presidente, do corpo diretivo, a ponto de você conseguir chamar a responsabilidade para si e todo mundo arcar com a consequência da sua coragem. Então, hoje, quando a gente olha para um padrão, mais cedo na sua conversa você trouxe pontos sobre gerações e tudo mais, a gente vê gerações cada vez menos corajosas, cada vez menos fazendo o que você fez naquela reunião, que é chamar a responsabilidade para si, depois a gente vê como resolve. Você tem algum tipo de conselho que você poderia dar para essa galera? Porque assim, para você ter o sucesso que você teve dentro daquela situação, você chamou a coragem para si, chamou a responsabilidade e obviamente depois você... Vamos ver como a gente resolve, mas você viu como resolvia e resolveu. Então, eu vejo que as pessoas elas têm medo. E aí a gente volta no que você já trouxe mais cedo também. Hoje eu vejo que as pessoas elas têm medo de se responsabilizar pelo medo do fracasso, pelo medo de serem julgadas ou qualquer outra coisa que pode existir ali. Mas que tipo de conselho ou coisas que você pode trazer para a pessoa aprender que a coragem que você teve ali é importante de ser assumida em vários momentos da vida? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é que não existe jornada de herói. Né, assim, você tá vendo, olhando assim, nossa, cara, pô, não existe jornada de herói. Vamos entender o cenário, ó. Existe uma proposta, o cara tá te falando 50% a menos, você bate no peito e fala, ok, se eu não conseguisse achar uma forma depois, o que ia acontecer? A empresa ia se reportar, falar, olha, nós não conseguimos aquilo e já mandamos o cara embora. É assim que funciona. Não tem esse negócio de que, pô, não... Ali era um ato de realmente não ter alternativa. É como falo assim, você pega um gato, põe ele na parede, o gato mais manso do mundo, põe o gato na parede e vai pra cima dele, ele vai pular em você. Então nós não tínhamos, então não tem jornada de herói. Tem assim, atitude e comportamento. E aí, eu, às vezes assim, as pessoas que estão do meu lado, por mais que eu tenha essa fala assim, não sei o que, eu sou um cara de muita energia. E eu sou ogro, cara, às vezes, para poder ajudar as pessoas. Tem aquele cara que consegue ajudar de uma forma mais, sei lá, mais amorosa. Eu sei fazer isso, respeitar e tal, mas às vezes eu sou muito ogro, cara, quando eu vou... E aí peço desculpas, essa coisa toda, não para ficar... Mas eu tenho... Então, eu vou responder isso do meu jeito, né? Porque, o que eu entendo? A falta de coragem é opção. É opção, cara. Essa semana que passou aí, tive uma oportunidade de estar num evento muito legal de um amigo meu, do Marquinhos Malaquias. Foi os melhores vendedores do mundo, né? MVM, o nome do evento, os maiores vendedores do mundo. E ali, cara, subiu o Lang, lá o Luciano, da Avan, o Ricardo Eletro, o Semenzato, cara, tem que ver os... E aí você via aqueles caras falar no palco, e aí eu falei assim, pô, eu preciso tirar uma dinâmica única disso aqui. O que eu vou tirar? Falta de opção. O cara tinha que fazer, porque ele escolheu aquilo, porque ele era muito predestinado, ele não tinha uma alternativa. Vou te dar um exemplo. Você pega uma coisa comum, assim, desses caras que eles não estudaram. E não é crítica, às vezes não é oportunidade, não tem oportunidade. E os caras construíram isso tudo. Como assim? Eu sempre ouvi meu pai falar que você não é ninguém se não estudar.
E aí você pega vários exemplos, assim, tem vários, cara. O que é isso? O cara tá focado. Então a coragem tá na opção. Talvez, se você estiver me ouvindo, você possa se incomodar com o que eu tô falando. Mas assim, quem paga os teus boletos hoje? Esse é o ponto. Né? Então, se o meu boleto é pago por alguém, né? Eu posso escolher não avançar, não entrar numa oportunidade que está passando ali. E hoje em dia, Gabi, assim, infelizmente, eu nem sei se a gente pode olhar isso como um lado bom, mas essas escolhas, elas estão tão avançadas na timeline que você pode, de repente, escolher sair da sua casa com 40 anos, com 35, e tudo bem. E tudo bem. Eu sempre sou o cara do tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quando você fala em olhar uma história, que é o que você está me perguntando, olhar uma história de alguém que constrói algo diferente, não existe nenhum caminho senão tomar coragem. E quer saber? Vai dar certo e vai dar errado. Eu tenho uma frase assim, né, que só constrói histórias, né, só conta histórias quem as faz, né? E eu gosto muito quando eu sou convidado para algum evento e tal, falar isso, falar, eu sempre me percebi assim, numa varanda, numa rede, meu filho, e eu contando uma narrativa para ele da minha história. Mas como que eu consigo ter conteúdo nisso? Se eu, não errei... Não fiz nada. Se não bati a cabeça, se é empreendedor. Cara, comecei vendendo um negócio, pegando dinheiro, não sei o quê. E aí? E quantos ficaram pelo caminho? E muitos voltaram e deram a volta por cima. Então, a dica para você, independente da geração que você tá, né? Se você é um baby boomer, não importa, porque sempre é hora de você começar de novo e reconstruir. É isso, a coragem, ela se estabelece pela falta de opção. Não entenda que você tem opção, vai para cima, sabe? Pega aquele conteúdo que você tá ali, você precisa decide em fazer, né? Porque você só tem um arrependimento da vida quando você não fez. Exato. Né? E aí, assim, o único cuidado que eu coloco para a coragem, que é importante, é que hoje em dia você tem muita informação. Então, só cuida um pouquinho do lado racional, não tão motivacional, não tão emocional, e olha um pouco, né? Você vai tomar decisão de um negócio, de uma nova oportunidade, olha tudo. Você tem ferramentas para você poder colocar na mesa e fazer esse olhar, né? Então, assim, olha aquela situação, não só se atira porque você tem coragem, né? Mas dá a tateada, né? Eu trabalhando assim com projetos, né? Muitos projetos, parece que tudo é ouro. Tudo é maravilhoso. E a pergunta mais dura que eu aprendi, que foi um cara incrível que passou na minha vida, foi o Carlos Carnevale, que montou a Cisco no Brasil, né? E na América Latina, saído do zero para ser uma empresa de mais de $1 bi. E ele, né? Ele falava muito isso, né, cara? Assim, desta questão de você ter um entendimento claro que você precisa se aprofundar, que você precisa oportunizar, mas que você não pode deixar de realizar. Né? Então, o Walt Disney também tem essa frase, né? Durma, sonhe, acorde para realizar, né? É isso. E o interessante da sua fala é que a todo momento tem uma coisa que está intrínseca, que é a ação, né? Então, a gente tem, por exemplo, quem paga seus boletos hoje? A ação, ela existe quando tem a falta de opção. Então, se você identifica que existe a falta de opção, você vai partir para ação, porque é a única forma que você tem para sair do estado que você está. E isso é interessante porque as pessoas, elas têm muitas vezes o medo de agir, né? E sempre na sua fala, você fala com muita convicção. Então, aquele medo desde lá do início, que você falou que teve naquele banco de ônibus, de tudo que está acontecendo, eu acho que isso funcionou para você como sempre um combustível, né? Daquilo que você estava passando, a leitura do momento de vida que você estava. E aí eu queria fazer um paralelo agora, a gente está falando muito sobre questões profissionais, de também trazer um pouco da sua vida pessoal para a conversa, né? Você é pai de 3 filhos, não à toa. Então, como é que foi a chegada disso para você, né? Então, a gente tem uma vida profissional de sucesso sendo construída, passagem por grandes empresas, algumas você citou o nome. Como é que vem essa parte
paternal junto com tudo isso, né? Então, acho que também vem como parte, talvez, do seu sonho de você estar sentado nessa rede no futuro e ter toda essa história bonita para contar, né? Então, significa que isso também era parte do teu desejo. Então, como é que foi essa junção de duas realidades? O Gabi, essa questão dos boletos também acho que é uma coisa que às vezes pode incomodar, né? E a gente também precisa falar um pouquinho sobre isso antes para responder a tua pergunta. Eu estava com a minha esposa ontem falando exatamente sobre isso, né? Ela me perguntando sobre uma determinada atitude e eu dando esse exemplo. Falei assim, ó, se ali na geladeira não tivesse comida, o que você ia fazer? Nesse mesmo caso, eu não ia fazer o que eu estou fazendo. É isso. Então, de novo, o fato de pagar o boleto não é para ficar dando lição de moral em ninguém. Sim. Que tá aqui assistindo. Não é nada disso, cara. Porque você tá se sentindo bem que estão pagando teus boletos, você é feliz, cara, meu, que sou eu aqui. A pergunta que o Gabi fez é assim, cara, é sinal de coragem. Ele tá falando de outra coisa. De pessoas que se diferenciam. E aí você fala assim, né? O cara tá falando que eu não me diferencio. Claro que não. Isso é uma escolha sua. Se você não se incomoda, tá tudo bem. O problema é que você, às vezes, fala assim, pô, eu não fui ninguém, eu não sei o que. Aí lá, sei lá, não sei quantos anos atrás, estava num podcast, ouvi os caras falar sobre isso e não tomei nenhuma decisão. Aí não dá, cara. Exato. Então você precisa querer saber o que você quer, né? Porque aí também não dá. Aí você fica se auto-sabotando por uma coisa que você recebeu informação. Não dá para plantar laranja e colher limão. Não né? dá, cara. Não dá. Aí, sabe, aí é romantismo. Aí é livro, cara, né? Eu tenho um livro, a gente... já falou, não falou ainda sobre ele no detalhe, mas assim, livro é livro, cara, e vida é vida, né? O livro tinha ajuda, tal, mas, e aí pegando esse mote para responder a sua pergunta, cara, eu tive muito medo também de não levar tudo isso que eu aprendi para os meus filhos, porque você imagina um cara que teve toda essa dificuldade como é pai. Uhum. Cara, putz, é escola, é não sei o que, é brinquedo, Não, cara. Os recursos financeiros que eu tinha nunca foram mecanismo de acesso para criar neles algo que eu não ia dar conta. Então, esclarece aí, Júlio, que tá confuso. Vou dizer para vocês. Quer o brinquedo? Sim. Nota. Quer não sei o quê? Tratou mal a professora não sei o quê, não quero mais ninguém sendo tratado. Quer... Então tá bom, todo mundo que chegar em casa, você vai dar bom dia, vai dar boa noite, vai isso, beleza? Então o que eu fiz? Eu coloquei contrapartidas na minha vida inteira para eles. Porque eu tinha muito medo daquilo que eu não tive, eu estragar. E eu fiquei com medo porque meus filhos tiveram oportunidade, mas o do meio, ele mora hoje nos Estados Unidos, lá em Miami, e o meu mais velho mora em São Paulo, mas os dois tiveram uma oportunidade de fazer aqueles intercâmbios e foram, um foi para a Austrália, outro foi para os Estados Unidos, e aí aquela ideia assim, caramba, e agora, né? Porque eu fiquei, cara, desculpa, né? Assim, eu fiquei com muito medo. Como é que é o cara ir pra lá, não sei o que, ter uma experiência? Será que vai se virar? E foi a maior experiência da minha vida. Eu agradeci para Deus. Falei, Senhor, obrigado. Porque eles se viraram. Eles aprenderam. Eu não sabia até então o que ia acontecer. Uhum. Se eles iam seguir, se eles não iam, se aquele negócio sufocou. E deu certo. Então, o que eu aprendi com essa história como pai? Que aquilo que você representou e aquilo que você faz pode não significar absolutamente nada para eles. Você é um exemplo, ao contrário, né? Você falou assim muito do teu pai. Eu também, em determinado momento. Não aquilo que eu contei que não era bom, depois eu entendi. Uhum. A gente tem que ser exemplo, sim, mas a gente precisa entender que, às vezes, as escolhas dos nossos filhos não vão ser aquilo que eles estão vendo em nós. Porque eles têm outros parâmetros. Uhum. Eles podem nos achar antiquado, velhos, não é da geração. Não, isso aqui, eu sou da geração, passa para cima, passa para o lado, né? E aí, eu acho que nós temos que ter uma responsabilidade muito grande de não tratar ninguém com estigma, né? Então assim, o cara é da geração X e ele é assim. Não. Cada um tem o seu jeito
E você tem que respeitar e entender como as pessoas funcionam. E a melhor escola é a tua casa. Porque, veja, se você quer um bom laboratório para ser um bom líder, a tua casa é a melhor escola. É a melhor escola, porque se você não faz bem isso lá dentro, como é que você vai fazer? Ô Gabi, como é que você vai ser gentil com alguém se você não for gentil dentro da tua casa? Não tem o menor sentido. Cara, eu tô fazendo o quê? É um papel. Exato. Então o Gabi é um papel. Personagem. O cara é mó gentil, cara, não sei o quê. Aí dentro na casa dele, não, é papel. E então eu entendo assim que as oportunidades que os meus filhos tiveram na vida e que têm até hoje, né? E o mais novo, inclusive, também, elas estão muito relacionadas a como eu escolhi que essa história fosse construída. Então não dá para ser omisso, né? Eu vejo muito, eu gosto muito do Cortella, né? Ele fala coisas sobre cinema e educação que são incríveis, bate pra caramba na gente como pai, né? Dói, machuca. Mas ele tem uma frase, né, assim, que eu já ouvi, ele fala assim, cara, o que você prefere, chorar hoje ou chorar amanhã? Porque às vezes a gente não quer educar, não quer abrir mão, eu nunca abri mão de educar, cara. Nunca, assim, mesmo sendo ogro, mesmo criando uma situação que não era legal pro coração deles, eu tive assim, né? Eu vim entender meu pai quando eu fui pai, e aí entendi essa história. E hoje respeito, mesmo não. Mesmo quando o meu filho mais novo não entende, eu falo pra ele assim, cara, eu sei que eu tô te entendendo. Eu sei que um dia você vai me entender, e eu tô te respeitando. Mas eu preciso te dizer, esse caminho que você quer escolher, eu já enxerguei. Eu já vivi, eu tô com 53 anos. Então eu posso te dizer que ali tem uma coisa que você pode escorregar. Mas tá tudo bem se não é esse caminho. Se é esse aqui que você quer ir. Beleza. Essa é a sua vida, não é a minha. Eu tô aqui, você tá aí. Mas cuidado com uma coisa que eu vou falar para vocês agora, que também acho que é muito relevante, né? A ideia de querer ser filho herdeiro, né? Eu vi o Bill Gates, quando ele colocou toda a fortuna dele para os fundos, né? E acho que foi uma filha, um filho. Você questionou ele porque ficou 5%, 6%, alguma coisa assim. Foi um percentual pequeno. E ele questionando, ela questionando ele. Ele vira para ela e falou assim, você tem noção que isso pode ser decretar a morte de vocês? Porque eu não sei o que vocês vão fazer. Você já calculou o que é isso? E aí... Por que eu estou colocando esse exemplo, né? Existem filhos que querem viver como herdeiro a vida inteira. E aí eu só pergunto para vocês, e a hora que não tiver? Porque se você não tiver aqui uma massa cinzenta que te possua, que possa te fazer você conseguir entender que o maior ativo é esse, a hora que o dinheiro acabar, você não vai conseguir levantar. Porque você não tem aqui dentro aquilo que você precisa para poder sair. Sim. E aí eu aprendi o que é final para essa história de filho que eu tô contando isso. Eu chamei os dois, né, e os três, na verdade, eles sabem, porque já ouviram isso mais de uma vez, pai chato do cacete. E eu falei para eles assim, cara, eu tive um objetivo e eu consegui. Dentro da mente de vocês está a maior riqueza. Ela vai tirar vocês da onde vocês forem, porque se um dia faltar tudo, vocês têm o maior ativo na mente de vocês, é só começar de novo. Entenda isso, porque o inverso é financeiro, é dinheiro. Eu herdei R$1 bilhão, cara, como é que você vai lidar com isso se você, né? Então, eu acho que isso responde um pouco também, Gabi, essa ideia da gente entender que prosperidade da nossa família, dos nossos filhos, está muito relacionada a gente não ser omisso. A gente compartilhar as nossas experiências, a gente educar, mas a gente não abrir mão daquilo que a gente entendeu que é certo. Mesmo que pro outro não seja. Sim. Porque se der ruim lá na frente, você vai poder estar com paz no teu coração. Você falou coisas interessantes, até antes da gente começar a gravação, muito sobre ter um prazer muito grande por auxiliar, por ensinar, por planejar e tudo mais. Dá para perceber que existe algo muito forte nisso, e isso é um respeito muito grande que você tem, que é quando você dá o direcionamento, mas você também sabe que o papel de quem ensina vai até determinado ponto, né? Porque tem aquele que recebe a mensagem e ele pode interpretar a mensagem da maneira que for.
Quando você fala sobre o papel de ser pai, o que eu gostei muito de escutar é que você dá o direcional, mas no fim do dia, o seu filho vai optar por seguir o caminho que você teve ou não, mas o que é interessante, e isso até é também um dos famosos quotes, né? O sábio aprende pelos erros dos outros. Então, você é um cara com 53 anos que já bateu cabeça bastante, usando suas próprias palavras, verdade, né? Verdade. E que com base nas cabeças que você bateu, ou o quanto você bateu a sua cabeça, você é capaz de dar bons direcionais para outras pessoas. Mas aí o que é interessante? Essas outras pessoas que recebem o seu conhecimento, elas muitas vezes têm outras variáveis nas suas equações. E aí ela pode pegar o seu direcional e fazer parte dele, completamente ele, ou ir num caminho oposto. Mas ela teve o conhecimento para saber minimamente algo que ela pode esperar ou não. Então vem aqui uma coisa muito louvável da sua parte, que é esse prazer por passar coisas adiante. E o porquê que eu dei todo esse contexto? Por causa do livro. Eu acho que, na minha humilde opinião, quando uma pessoa ela escreve um livro, é porque o propósito dela de passar coisas adiante é muito forte. Porque você quer deixar coisas que você aprendeu, parte dos seus valores ou aquilo que você viveu registrado para que outras pessoas possam, por meio do seu registro, alcançarem alguma coisa. Então, a gente tem um livro cujo nome é Escolha Vencer. E esse livro ele fala sobre a construção de hábitos para você ir atrás dos seus sonhos. Então aqui a gente tem muitas coisas que a gente falou até agora extremamente conectadas. Você, em todas as suas falas, cara, desde quando a gente começou, nos seus 11 anos, você escolheu vencer. Então é o garoto que, poxa, queria comprar uma bala, não tinha condição, eu posso me colocar como vítima e pedir pro meu pai, ou eu posso trabalhar e ter a minha liberdade de fazer. Ou eu tô sentado na última fileira do ônibus, eu posso ver meu pai fazendo aquilo ali e falar, poxa, eu não quero estar naquele lugar quando eu tiver que carregar meu filho. Então você tem escolhas a serem feitas durante a vida e as ações que você tomou. Quando que o livro entra na sua vida? Você chegou na conclusão de, poxa, eu acho que eu tenho um compêndio gigante aqui e eu quero registrar isso para as pessoas. Como é que se dá a construção de um livro na vida de um cara como você? Eu acho que é importante, Gabi, até na timeline da minha história, só fazer a última parte, né? Por favor. Que até hoje, para a gente poder entender o livro, que é a entrada no empreendedorismo em 2008. Certo. Porque a gente veio naquela jornada... Aí vem empregabilidade, porque aí a gente consegue conectar o livro. Uhum. Que em 2008, quando eu saio, eu monto a minha empresa, né? E era uma empresa de gestão, porque eu queria ajudar as empresas a fazer o que eu tinha aprendido na empregabilidade. Perfeito. Só que eu tinha uma questão que é assim, pô, será que vai dar certo? Porque uma coisa é você ser um bom executivo e outra coisa é você ser um bom empreendedor. São disciplinas extremamente diferente. Uma não garante a outra. É importante você entender isso, né? Porque eu vejo muitas pessoas, assim, ó, essa é uma dica muito legal. Eu vejo muitas pessoas viverem a vida, levantar um ativo na empregabilidade e depois querer ter um negócio e perder tudo. E não é porque o negócio era ruim, porque não tinha a ver com aquilo, não tinha conhecimento, tem um monte de coisa. E eu vejo muitas pessoas fazerem isso. Eu já vi suicídio por conta disso, cara. Caramba! Né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? E aí eu não tinha certeza se a empresa ia dar certo, mas comecei. Jornada do Empreendedor desde 2008, aquela coisa toda, trazer conceitos que eram... Já falei para você aqui no Esquenta, vou falar, sucesso para mim, planejamento e gente. Então, Júlio, essa é a tua fórmula, é planejamento e gente, é uma soma. Então, se você tem clareza onde você quer chegar, mas não tem gente para isso, o sucesso, ele não vai na plenitude. Júlio, é 50-50, não estou fazendo juízo de valor. Se um é 50-80, estou falando assim, ó, o sucesso é a somatória dos dois. Então, se você tem um bom planejamento, sabe onde quer chegar, mas não tem gente... E o inverso é verdadeiro. Você tem gente engajada, ô Gabi, quer estar com você. Mas aonde eu vou? Não tem plano. Então, o sucesso não é pleno. Então, para o sucesso ser pleno, na minha visão, ele precisa ter essas duas componentes muito harmonizadas, né? E aí, a ideia da empregabilidade trouxe, do empreendedorismo trouxe isso. Uma empresa que ajuda as pessoas de uma forma diferente. Não é a consultoria tradicional. Eu pego na mão, construo um plano e a gente vai chegar nesse objetivo. Aumenta o valor dos negócios, essa coisa toda, pá, enfim. E aí, meados de 2010, 2011,
eu já estava com uma ideia, né, de fazer o livro, tinha feito uma formação com o Roberto Chiniachi, que aliás essa frase, sucesso é ser feliz, é de um livro do Roberto, né, que ele prega, ele sempre pregou isso, e eu acho incrível essa ideia realmente da felicidade, de você entender que sucesso é ser feliz. Tem um livro dele, inclusive, sobre isso, muito bom. E aí eu fui fazer esse treinamento, né, de ser palestrante, entender um monte de coisa, e lá tinha a ideia de que para você ser uma autoridade, você precisa ter um livro. E aquilo registrou. E na época, uma pessoa que é o meu ghostwriter do livro, que é o Gilberto Cabete, que era o ghostwriter do Gilberto, do Roberto, eu conheci o Gilberto lá. E eu falei, um dia eu vou escrever meu livro. Né? E aí, especificamente em 2019, eu estava parado, olhando a minha história e pensei na morte. Eu não sei se você que está me assistindo já pensou na morte. Talvez se você seja uma pessoa muito jovem, não vai fazer sentido você falar nisso agora, porque você quer estender esse ponto lá para frente. Então, pensar na morte é trazer o ponto perto de você. Tá tudo bem. Mas a gente precisa entender que a morte é uma verdade para cada um. Isso não vai deixar de se existir. É uma verdade. E eu sempre querendo estender o ponto, nunca querendo pensar. Eu era desses. E eu falei, caramba, e se eu morresse hoje? Eu tenho um método que funciona, ajuda 98% das empresas. Tem uma atitude de comportamento, tem uma metodologia. O que eu vou fazer, cara, com tudo isso? Eu não posso morrer, porque eu não queria morrer. O que é não morrer? É você ficar. O que é ficar? É você ter o propósito transformado em legado. Putz, cara, você ouviu um monte de gente falar nisso. Mas como você faz isso na prática? Eu falei, o livro é um instrumento. O livro é um instrumento. De eu colocar no livro a metodologia que a gente aplica nas empresas, mas no livro traz uma dinâmica mais simples, para que qualquer pessoa, não é um livro para empreendedor, também pode ser, mas é um livro para qualquer pessoa que queira atingir um sonho e objetivo. E aí eu te pergunto, Gabi, você conhece alguém que veio nessa vida que não queira vencer ou que não queira atingir um objetivo? Você conhece alguém? Eu quero ser um frustrado, cara. Eu quero não atingir nada. É difícil, né? E aí eu pensei nisso. Aí montei o livro. Só que começamos a escrever o livro, né? E aí a morte me fez eu pensar nisso, fiz muitas mudanças na empresa para que tivesse sucessão, tivesse processo, saísse muita coisa da minha mente. Então, se você é empreendedor, assim, os negócios, eu ouço muito barriga de balcão, né? Você precisa ser barriga de balcão, mas você precisa entender que o teu negócio, para prosperar, ele é necessário que as coisas funcionem. Então, assim, eu tenho ouvido muita gente falar assim, você tem que estar no estratégico. É verdade. Mas você só consegue estratégia quando você entende muitas das coisas. E aí você construi isso. Aí construímos a questão do processo, né, de dentro da empresa, e o livro resolvia a história da morte. Beleza. E aí comecei a navegar para fazer o livro com o Gilberto, começamos a escrever, estamos escrevendo o livro. Aí eu ligo para ele e falo assim, Gilberto, você assistindo isso, ele se diverte. Eu falei assim, eu vou parar de escrever o livro. Ele, como assim, cara? Nós estamos escrevendo... Porque, presta atenção, olha o que está acontecendo. A minha empresa está muito mal. Eu não sei se eu vou sair. Então, eu vou escrever um livro para quem quer ser um bom empregado, assim, e ter uma carreira executiva. E o outro lado, não é esse o objetivo do meu livro. O meu livro é levar um método que ajude as pessoas a realmente conquistar sonho e objetivo. Eu não posso me limitar ao fato de eu ter sido... Então, assim, cara, mas você vai parar? Vou. E eu vou te dizer o seguinte, esse livro não vai ser escrito. Se eu não conseguir sair da empregabilidade, ele não vai existir. Porque eu não tenho esse pensamento. E aí fiquei, Gabi, acho que quase 5 anos, cara, para conseguir sair da lona e fazer a empresa boa. Que acho que muitos empreendedores entendem um pouco isso, que assim... a lona não é um problema. O problema é a resiliência para você sair da lona, Exato. né? E eu não sabia se eu tinha isso, se eu tinha competência para isso, se eu tinha... Cara, dói demais, né? Você vê boleto ali, você vê responsabilidade, um monte de coisa, imposto, cara, todas as coisas que tá aí, você não saber se dava conta, né? E aí a gente passou, depois de muito tempo, eu ligo pro Gilberto, fala, cara, tô te ligando porque nós vamos retomar o livro, a nossa empresa conseguiu sair, conseguiu tá do jeito que está hoje, muito legal, a gente é referência no Brasil para planejamento e governança, e aí eu pude ligar para ele e a gente escrever, e aí o livro, ele é a prova viva
de que tem uma história narrada nele, não de academia. Academia é meio. E aí, ele foi feito... só um pouquinho da história do livro para você entender. Eu queria fazer um livro que tivesse... Sabe, quando você lê o livro, você está lendo o livro. Mas se você tiver dúvida do livro, o que você faz? Aí eu quis criar um livro que ele mesmo respondesse as coisas. Uhum. Então, o tempo inteiro é o quê? É um personagem chamado Pedro, que é meu avô, né? Meu avô, que eu tinha uma admiração, você falou das pessoas, né? O meu avô era um cara muito disciplinado. E meu avô, que é o Pedro, conversa o tempo inteiro comigo. Então, ele vai trazendo os métodos. Em cada etapa do método, que são 10 passos, a gente traz uma história real, vivida. Uhum. Né? Ou no empreendedorismo, ou na empregabilidade, ou na vida. Uhum. E a gente vai conectando a história com aquilo que estava passando ali, que é o passo. Então, ó, isso aqui... Aí conta história. E aí é uma narrativa do Pedro conversando comigo. Uhum. E a gente vai fazendo perguntas e vai respondendo. E aí nasceu essa obra aí que eu tenho muito orgulho. Não sou escritor. Cara, como assim? Por que é um escritor? É aquele cara que vive, que quer escrever o tempo de forma contínua. Não é o meu caso. O meu caso é o seguinte. Uma das literaturas que eu mais admiro é O Oceano Azul, né? Que tem aquele livro que ele, historicamente, ele conta a ideia de você criar um oceano azul para se diferenciar, né, dos teus concorrentes. E aí tem o mar sangrento do commodity, que é aquilo que todo mundo faz e vira preço. Uhum. E eu sempre fui fã desse livro. E esse livro, ele perpetua, porque ele vai mudando as versões do livro. Então tá na 11ª, eu acho. Aí é o que eu penso disso. Eu penso que esse é meu único livro e que ele vai ter novas versões. Aí em outubro, a gente lançou ano passado, em outubro do ano passado, a gente tinha 60 dias de lançamento, ele entrou nos mais vendidos. Que legal, cara. Né? Na linha aí de autoajuda, que olha, falar de planejamento, essa coisa é uma coisa às vezes pesada, né? Aí a gente quis entrar na autoajuda. Então é um livro que entra na autoajuda. Ele tem um método, mas ele entra na autoajuda. E uma coisa que eu acho extremamente, assim, mas talvez a mais importante de toda a nossa conversa. Você terminou falando que o livro ele entra na autoajuda. E em todas as suas falas, você fala muito sobre você agir. Que, em outras palavras, é assumir protagonismo. Então, eu acho todas essas conexões do que a gente está falando muito, muito, muito relevantes. Porque quando você pega qualquer coisa que seja, você só consegue se diferenciar sendo protagonista e tomando as suas determinadas ações. Então, é exatamente o que a gente falou em várias vezes aqui. Você pode assumir o papel de vítima e tá tudo bem se você tem alguém que faça as coisas por você, enfim, N situações. Mas a partir do momento que você identifica alguma coisa, aquela chama dentro de você, que é quem quer vencer, e todo mundo quer vencer, só que para vencer você tem que ser capaz de dar as cabeçadas e enfrentar as cabeçadas, a gente vê as coisas acontecendo. Então, eu olho para um livro como esse. Ele é muito interessante, ele pode ajudar muita gente, porque primeiro você pensou de uma forma que eu achei bem interessante, na verdade, né? Que você traz a questão de um diálogo, um ponto e uma situação empírica, que é o que a maior parte das pessoas hoje em dia tem dificuldade de fazer. Que é onde a gente estava falando no pré-gravação sobre o coach de sucesso que não tem sucesso. Isso é maravilhoso e tem um monte por aí. Cuidado com esses caras, pelo amor de Deus. Mas que não é o caso. Então, por que eu acho isso legal, cara? Porque a pessoa, hoje em dia, ela busca criar conexão e, de fato, tomar uma partida quando ela consegue se conectar com alguma coisa. O que conecta são histórias. Então, o livro, ele é uma história. Então, se você tem uma narrativa do seu avô Pedro conversando com você sobre um determinado ponto, seja na empregabilidade, no empreendedorismo ou na vida, e desses 3 pontos você cria conexão com alguma coisa vivida dentro desses ambientes, cara, a pessoa vai se conectar com isso em alguma natureza e ela vai conseguir enxergar uma aplicabilidade para aquilo na vida dela. Então, poxa, eu acho isso maravilhoso. Talvez eu chegue num momento um dia de escrever um livro, quem sabe. Ainda não faz parte dos meus achievements, não coloquei isso lá. Mas eu acho muito legal em conversar com um cara como você, que tem toda essa bagagem. E aqui eu falo que pra mim é um privilégio gigantesco estar sentado nessa mesa, porque
Um dos maiores prazeres que eu tenho é justamente ouvir, olhando no olho de uma pessoa como você, que conta da própria história com tamanho vontade, felicidade, sorriso. Dá pra ver que você viveu e que a gente vai acessando memórias e que por meio dessas memórias você vai revivendo coisas e ligando a sua história. E, poxa, eu acho que isso é o que mais conecta e faz a vida das pessoas mudarem, que era aquilo que a gente conversou antes de começar a gravar, quando eu tava te dando a contextualização. Isso aqui é pra ver que, de repente, cara, alguma pessoa pode olhar pra você agora e alguma das coisas que você falou deu um estalo na cabeça dela, e se ela tava na posição de vítima, agora ela já não é mais. Porque se o estalo aconteceu, ela sabe que pra fazer alguma coisa acontecer, agora o protagonismo precisa existir. Então, eu queria muito agradecer, cara, por toda essa conversa que a gente teve, por você se sentir à vontade em compartilhar muito da sua vida com a gente, não só compartilhar da sua vida, mas dar exemplos empíricos, coisas, pensamentos, conselhos, porque no fim isso é o que faz a vida das pessoas mudarem. É pegar um cara que efetivamente construiu uma jornada de sucesso, capaz de conseguir transmitir isso, e que, se minimamente forem sábios, eles vão aprender pelo que você compartilhou com a gente. Eu queria te pedir uma última coisa encarecidamente, embora você já tenha feito muito isso no decorrer da nossa conversa, que é deixar um conselho do Júlio para mudar a vida da galera. Cara, isso é tão amplo, porque aquela questão que eu já trouxe aqui, né, da fórmula pronta, mas eu quero te agradecer também a oportunidade, e dizer que não existe, cara, nenhuma forma de ter sucesso sem você fazer escolhas, né? A gente falou de gente corajosa, a gente falou de casos de sucesso, a gente falou sobre um monte de coisa, e assim, o que a gente não falou, talvez mais detalhes, e que possa fazer essa última pergunta sua, fazer com que a gente se reconecte para algo que vale a pena, não existe, cara, assim, uma história de sucesso sem você aprender na jornada, e sem você entender que nem sempre tudo aquilo que você está imaginando vai acontecer como você pensava. E aí tem aquela ideia de que a gente fala, o tempo não é nosso tempo. Eu aprendi que é muito mais do que isso. Exatamente nada está sendo direcionado por você. Eu aprendi isso, você pode falar o que for. Tudo está ligado à energia, está ligado ao quanto você se dedica daquilo. Sim, verdade. Mas tem algo maior que te direciona. E quando você quer uma resposta que você não tinha, você vai entender depois. E a gente é muito ansioso. A gente quer resultado rápido. Talvez, se você esteja me ouvindo aqui e algo não está dando certo na sua vida, você fala assim, pô, mas eu já tentei não sei o quê. Não para. Talvez você já tenha ouvido isso em outros podcasts, que é o tal da resiliência. Eu estou dizendo mais do que isso. Eu estou falando assim, quando a tua mente te sabota, quando a tua mente já de manhã já te fala não. Então, não permitir isso e não parar significa que a gente tem que dar aquele comando todos os dias para esse lugar que você precisa. E aí a minha dica. Como é que você quer ser um vencedor? Como é que, se você quer chegar em algum lugar, se de fato, Gabi, você ou quem está nos ouvindo aqui não tem clareza do que é isso? Você está vivendo. E, de novo, está tudo certo. Mas você está vivendo. Você não tem clareza do que é esse lugar, onde é, que tamanho que é, se é um novo cargo, se é uma empresa, se é um carro, uma casa, sei lá o quê. Mas, cara, assim, se você fizer um discurso futuro que você não atingiu algo e ficar chateado por isso, e você ouviu essa história e esse podcast que você está tendo, assim, acho que um presente, né? Não por mim estar aqui, mas pelo trabalho que vocês estão fazendo, e você lembrar disso e você não agiu, cara, desculpa. Você é o maior responsável disso. Não existe ninguém. E a gente precisa ter essa autorresponsabilidade para a gente definitivamente entender se você quer ser diferente, se você quer atingir uma posição mais elevada, se você quer ter um negócio de sucesso, se você quer chegar aonde pessoas não chegaram, entenda que isso tudo parte de você mesmo.
E não é aqui uma palavra com energia, uma palavra para tocar e te dar, assim, te tocar para chegar e te dar, te corrigir. Não. Essa é uma coisa que está nesse livro e que está na minha vida, que não é feito das histórias em si, das ficções. É feito de fato real. Então, Gabi, para finalizar, é isso. A gente tem muito essa ideia da grama do vizinho, né? Talvez no teu negócio você tenha olhado no marketing digital que faz com tanta... que a tua equipe, vocês fazem com tanto brilhantismo isso que vocês têm feito, estão fazendo. Com certeza cada vez vai fazer melhor. Mas talvez você já tenha olhado para outros que estão engajando mais, que estão tendo mais cliente e fala assim, caramba, eu não sei o que, não. Você tem uma missão. Você tem uma história. Cuidado. Não esqueça que você está aqui por algo. E se mantenha nisso. Mas essa missão, esse algo, precisa ter clareza. Se você não tiver clareza, é aquela frase que a gente já ouviu do Sêneca, de outros, né? Que tem a mesma frase de forma diferente, mas assim, se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Uhum. Qualquer lugar serve. E se qualquer lugar serve, você continua sendo feliz, tá tudo bem. O mais importante é não se arrepender, porque se você se arrepender, significa que você está arcando com as consequências das ações que você deixou de tomar. Não é isso. Não tem lógica, né? Aquele cara que vive se arrependendo, aquela pessoa que vive se arrependendo, porque ela tem o conhecimento, porque ela recebeu e, na verdade, ela não agiu. Então, aí não faz sentido, cara. Aí é a história da gente falar de vítima, isso não leva ninguém a lugar nenhum, cara. Só comigo, porque não sei, não, cara, assim, a história de perdas na vida das pessoas estão relacionadas a aprendizado. Uhum. Não faz sentido a gente olhar para a perda e a gente não entender que vem um céu na frente que a gente pode ser melhor e que a gente pode construir algo na vida do outro diferente. Se a gente olhar que aquilo veio para nós de uma forma destrutiva e que eu não vou me recompor, não tem aprendizado. Não existiu aprendizado nisso. E o aprendizado é isso, coisa tão grande, tão bacana, que a gente tem hoje a capacidade de ir dormir, acordar amanhã de manhã, sendo diferentes, porque o conhecimento nos trouxe isso. Sim. A questão que muda é se você aplica ou não, né? Quantos cursos você fez, quantas coisas você fez e quanto você aplicou daquilo que você aprendeu. E aí eu trago um outro fator extremamente bom para sua fala, que é a era que a gente está vivendo, porque nunca foi tão fácil ter acesso a esses conhecimentos. Então você falou sobre o seu pai, você falou sobre o seu avô, você imagina para vocês lá atrás o como era absorver conhecimento. Eu lembro quando era criança, eu tinha enciclopédia Barça em casa. E a Barça não era atualizada. Então você está falando sobre um negócio dessa grossura, de 7 volumes, sobre fatos que já aconteceram. Hoje, se cair uma bomba lá em Israel agora, você vai saber em 0,5 segundos. Então, a gente tem acesso a tudo a todo momento. Então, nunca foi tão fácil você conseguir se munir de coisas boas. Você só tem que saber onde procurar, obviamente. Esse é um ponto extremamente cuidadoso. Mas você tem acesso à informação. E na palma da mão e de qualquer lugar. Então, se você sabe minimamente usar esses recursos que você tem para uma boa absorção de conhecimento, se diferenciar da massa não é tão difícil. Principalmente numa era onde a maioria é preguiçoso. Então, fica a dica aí, não é? E assim, né? Eu sei que você falou assim, ó, fala sobre a última coisa e tal, mas a gente vai se empolgando e vai falando, espero que você tenha ficado até o final e se esse conteúdo fez sentido para você também, que dê acesso a outras pessoas, porque o servir parte disso. Se para você isso te tocou e te ajudou, por que não levar isso à frente e fazer com que outras pessoas também possam beber água na fonte, né? E aí, putz, o que eu ia falar? Acho que... deu um branco. Esqueci. Imagina, a gente estava falando sobre o contexto de você ter acesso fácil à informação e partir para... Isso. Boa, Gabi, obrigado. Imagina. Eu fui convidado para uma palestra, só para terminar com uma última história que é bem interessante, sobre inteligência artificial na área da saúde, né? Então, Júlio, esse é teu tema. Eu falei, legal. E aí eu coloquei a biblioteca. E aí disse assim para as pessoas que estavam lá, né? A inteligência artificial existe desde a época dos meus pais, dos meus avós,
E aqui eu trouxe a inteligência artificial da minha época, biblioteca. Eu coloquei a foto da biblioteca, só para fazer total sentido no que você está falando. E aí deixa eu explicar para vocês que são mais jovens como funcionava a biblioteca. Os mais velhos vão entender. A gente ia numa biblioteca pesquisar um conteúdo. Às vezes, aquele conteúdo não estava lá. O que você fazia? Você ia para outra biblioteca. Até você conseguir achar. Às vezes era a biblioteca da escola, depois ia para da cidade, depois ia para do, sei lá, mas você ia atrás disso. A biblioteca era o IA. Qual era a diferença? Biblioteca IA era nós. Porque qual eram os diferentes? O cara que ia na biblioteca, ele buscava aqui, ele buscava ali, ele buscava lá. A diferença é que a IA te traz através de tecnologia. Naquela época o livro estava disponível. Mas o que é diferente é exatamente o que você está falando. E aí, qual é o problema? Muita informação, muita coisa disponível e você exatamente tá meio que perdido para entender o que você vai fazer. Para e pensa o seguinte, para. E olha a tua perspectiva do que de fato você quer. Cuida da fonte, o Gabi já trouxe isso aqui mais de uma vez, hein? Cuida da fonte. Analisa a fonte. Porque como tem fontes diferentes sobre a mesma perspectiva, essa fonte precisa ser fundamentada. Então, olhe sempre a fonte. Eu acho que é importante. Justíssimo. Então, essa dica que você já deu, acho que é de ouro. Olha a fonte, pesquisou, você tem um entendimento, você tem clareza onde você quer chegar, isso somado vai te levar para esse lugar, desde que você acorde de manhã e faça, e haja, né? Sem agir não tem sentido. Então, essa história foi muito legal porque a biblioteca me leu e todo mundo olhou e falou assim, caramba, é verdade. Então, o que nós estamos falando de IA? E aí, para terminar essa conversa toda, eu vou dizer para vocês, cara, você acha mesmo que o ser humano vai ser... Tá nos filmes. A gente assistiu filme da minha época que o robô foi tão melhorado pelo homem que ele assumiu o papel do homem. A gente tem filmes que mostram isso. Mas eu vou falar para você, para. Pensa no seguinte, como é que você vai ser substituído por um robô se você tiver inteligência, se você tiver humanização? Não faz sentido. Ah, mas como assim? É fácil. Eu respondo lá na minha empresa. Isso para vocês aqui. Eu respondo na minha empresa. Os caras já falaram, o consultor vai acabar. E eu estou concordando. Eu tenho uma empresa de consultoria. E aí eu falo para todos lá. Deixa eu te falar. Se você for no cliente e o que você estiver respondendo para esse cliente for exatamente como a IA responde para ele, tem que acabar mesmo. Nosso contrato tem que acabar. Ué, o cara tem mais rápido, tá ajudando a vida dele. Você tá lá falando o que você tem que fazer para exatamente ser diferente. Cara, entrar num espaço de autoajuda, entrar num espaço de facilidade, entrar num espaço de você trazer a comodidade. Então, eu sou o cara que busco todas essas informações, ao invés de você ter isso, eu tô te trazendo. Eu tô ali, tô do teu lado fazendo isso acontecer. Então, todas as profissões que realmente um robô conseguir fazer, acabou. Esse é fato, não dá como fugir. A consultoria é isso. Então, para onde eu vou de novo? Para nós, para dizer assim, consultoria vai acabar? Não, só vai acabar os caras que, desculpa a palavra, fazem mais do mesmo. São simplistas, né? Mais do mesmo. E aí vai acabar mesmo. Porque consultoria e outras profissões, né? Vamos acabar, cara. E entra numa coisa que você tocou mais uma vez, que é a questão de autoajuda, vamos colocar assim, né? O autoajuda, o auto, que é o locus interno, eu acho isso valiosíssimo. A partir do momento que as pessoas identificam o maior poder que está dentro delas e nunca fora, você consegue criar um nível de consciência diferente para atingir resultados melhores. Então, isso é uma coisa que uma IA não vai proporcionar, por exemplo. E aí, por exemplo, um cara ele contrataria você porque você tem algo além do que a IA vai oferecer. Que, na minha opinião, é muito valioso tanto quanto, que é a parte do feeling. E isso é uma coisa que você não simula. Isso é uma coisa que você já viveu, com base na bagagem que você carrega de 53 anos de vida. Então é uma realidade que, se você consegue aproveitar bem, até dentro do que você faz, você pode usar a IA dentro do teu processo para facilitar a tua vida e entregar uma coisa para o teu cliente. Mas aí que entra o que você falou de diferenciação no produto final, vamos colocar assim, na entrega final que você faz para o cara. Porque se ele consegue ter 100% do teu trabalho
feito por IA, de fato, não faz sentido ele ter você. Ele barateia esse custo, trazendo isso para dentro de casa e colocando um cara para fazer prompt. Vamos brincar dessa maneira. Mas, de uma forma diferente, você entrega um valor além do que a IA entrega para o cara, que é justamente a bagagem que você carrega na tua vida, a experiência que você carrega na tua vida, para boas tomadas de decisão e um planejamento correto para seja lá o que o cara estiver precisando. E isso, uma IA pode ter um banco de dados de tudo quanto é lugar, mas eu acho muito difícil ela conseguir simular o feeling de tudo que você já viveu. E a forma como você se conecta com a pessoa para contar essa história e conseguir criar um bom planejamento junto com ela. E aí você se diferencia dos caras que fazem mais do mesmo. Eu tô chamando isso, eu fiz uma frase pronta, né? Eu gosto de provocar mesmo, né? Assim, o pessoal lá da assessoria vê que quando eu sou convidado para escrever, eu gosto de provocar, cara. E eu tô assinando isso a IA como atrofiador de mente. Como assim, Júlio? É o atrofiador de mente. Vamos pensar nós dois juntos? Se você usa a IA o tempo inteiro, mas não aprende com a IA, como assim não vou aprender com a IA? É simples. Alguém tá te pedindo algo, você faz no texto e nem lê. E nem se fundamenta para ver aquilo. Você só tá usando aquilo como... Aí beleza, aí alguém te convida para vir para cá, a quente. E alguém vai te fazer a mesma pergunta. Aí eu te respondo, cara, e aí? A tua mente se atrofiou. Então, você tem que tomar cuidado, porque até os caras que usam IA, que são diferentes, eles não estão usando a IA, eles estão se aprimorando na IA. É diferente. Eu tô, né, a área de marketing, cara, tá assim, né? Ah, vai acabar não sei o quê, o designer vai acabar não sei o quê. Ah, cara, os caras estão acabando com tudo. Então, por quê? Porque tem um cara que tá fazendo IA e tá entregando assim. Pô, ele entrega em quanto tempo tá entregando? Só um minutinho, essa aqui é a minha estratégia. Me conta um pouco sobre isso aqui. Me conta um pouco sobre... Você acabou de entregar aquilo. Aí o cara... então... Não. Você acabou de escrever. Me conta um pouco sobre essa estratégia. Não sabe. O cara pegou a IA e replicou, perguntou aqui. Então, na área do segmento XPTO, as melhores estratégias no momento... E IA, me pergunte, me pega uma pesquisa, não sei o quê. A IA te dá uma estratégia de A a Z, tudo detalhado. Aí você vai lá pro diretor, sei lá para quem, se é uma consultoria, vai lá mostrar... O cara fala, porra, cara, que legal isso aí e tal, não sei o que, bacana. Então tá bom, agora vamos debater sobre isso que você está me trazendo aqui. Tela azul. E aí? Então eu tô chamando como atrofiador de mente, cara, cuidado. Ela tem que ser meio, ela não pode ser fim. Ela tem que facilitar o seu resultado, mas... Porque facilita, né, Gabi? Sim, bastante. Você, às vezes, escrever um texto, realmente, você ficava ali 3, 4 horas, cara, né? Hoje, se ela te reduz ali em 1 minuto, 2 minutos, o que você tem que fazer? Aí você pega o que você... Outra coisa da IA, né? A IA é o que você fala para ela. Uhum. A IA é hoje uma questão de boas perguntas. Porque se você não sabe nem perguntar, cara... No mesmo evento... eu fiz uma outra dinâmica que foi muito legal. Eu peguei porque como eram médicos, eu falei assim, pressão alta, vamos pegar? Escreve aqui, ó. O que você perguntaria para IA sobre pressão alta? Aí eu peguei 4 médicos diferentes, os caras escreveram. São 4 respostas totalmente diferentes. Uhum. Por quê? Porque as perguntas... E aí teve uma... E aí eu peguei assim, ó, eu não sou médico, beleza? Agora eu vou fazer a minha. Aí eu fiz a minha, porque eu já tinha estudado. Os caras olharam o diagnóstico da minha e falaram, nossa, eu peguei o melhor médico, eu quis saber o melhor médico, a melhor, quantos repetia aquilo, os caras falaram, cara, que diagnóstico, eu não sou cardiologista, eu não sou, mas e o que eu tô falando aqui, o que tá aqui é verdade, porque quando a IA me respondia algo, eu ia perguntar, ia ver se aquilo de fato era uma fonte real, e aquilo estava existindo, então eu tomava cuidado com isso também, mas é isso, cara. Fantástico. Ju, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Você falou sobre o presente, não por você estar, mas pelo trabalho que a gente faz. Agradeço por isso, mas para nós é um presente ter uma pessoa como você também, porque uma boa conversa ela é feita por 2 pessoas. Então, uma coisa é o projeto existir, mas o projeto existe para a gente poder trazer as vozes de pessoas como você para que a gente engrandeça o mundo com conhecimento. Então, para nós foi uma honra ter você aqui. Agradeço mais uma vez a participação. Eu que agradeço.
Então é isso. Pessoal, agradeço vocês que assistiram até o final. Quero lembrar que a gente faz as gravações no Blue Space, então se vocês querem locar esse espaço, vocês podem ter essa mesma experiência, construir autoridade para vocês, para a marca que vocês representam ou para a finalidade que vocês quiserem. Se não sabe tirar a ideia do papel, a gente também pode te ajudar com isso. O contato vai estar na descrição do vídeo, procura a gente e a gente te ajuda. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Júlio. Obrigado, Pedrão. Bom.